E olha só, com a chegada do inverno, sabemos que as alergias aumentam, não é mesmo? Quem sofre com a rinite perde as contas das crises ao longo destes meses mais frios. E o pior é que a rinite alérgica pode levar a outras complicações, como sinusite, né? Aumentar as complicações com a asma e várias outras, né? Várias outras doenças. A rinite nada mais é do que uma reação imunológica do nosso corpo a partículas que são inaladas, respiradas e que são consideradas estranhas para o nosso corpo, ou seja, estão no ar, gente, no ar que respiramos, né? Essa causa da rinite vem daí. Então, será que tem como evitar as crises, né? Ficar sem respirar não dá. Então, como que a gente pode fazer? Quem vai conversar com a gente é a médica alergista, a doutora Anne Deckman. Boa tarde, doutora Anne. Oi, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Muita gente espirrando no seu consultório nos últimos dias. Muita. Essa época do ano aumenta bastante. E, doutora Anne, a rinite a gente já viu que é uma reação a partículas, ou seja, a pessoa ela é alérgica. Mas a rinite, essa alergia, a gente chama de rinite, ela vem só de um fator, só do pó, ou ela pode ser provocada por outras coisas? Na verdade, essas partículas, como você bem definiu, a gente chama de alérgenos, né? E elas são partículas que, em geral, não são inofensivas, mas elas incomodam o indivíduo alérgico, que é geneticamente predisposto a tais reações. Entendi. Ou seja, geneticamente ele já nasce alérgico. Isso. E eu posso desenvolver... Sim. Ele pode nascer com a predisposição genética, que pode ser familiar. Então, filhos de pais alérgicos têm mais chance de desenvolver alergias, não somente a rinite como outras. Entendi. Mas ele também pode desenvolver por si só, não ter familiares alérgicos na família, né? Isso pode se desenvolver ao longo da vida. Geralmente se inicia mais na infância, mas pode também vir mais tarde, na fase adulta também. Claro. Antes da gente partir aí uma coisa que eu quero saber é quando que começa a complicar. A pessoa, eu tenho rinite. É claro que tem pessoas que têm rinite e tem pessoas que têm rinite, ou seja, que não tem como viver sem um acompanhamento clínico. Antes da gente partir para isso, já tem uma perguntinha do telespectador, porque às vezes eu acabo perguntando uma coisa que o pessoal está em casa e quer saber. Vamos ver aí, Micael? Olha ali, a Franciele, tenho rinite alérgica, é normal meu nariz sangrar? Olha que dúvida interessante, doutora Anne. Não, na verdade, sangramento nasal não é normal, né? Se a pessoa tem um episódio de sangramento, é que provavelmente a sua rinite está bem fora de controle. Entendi. A mucosa está muito inflamada, muito friável, como a gente fala. Às vezes, um dos sintomas muito comum é a coceira. Então, o fato da pessoa coçar muito, com muita frequência, pode levar a sangramentos. O ideal é que tenha que procurar tratamento. Entendi. No caso dela, então, procurar um alergista já seria recomendável, porque não é normal ficar sangrando. Não é. Tá, então já fica a dica para o telespectador. Outra coisa, doutora Anne, como é que a pessoa que está em casa sabe que ela tem, assim, crises, que ela vai lá e toma um antialérgico, né? Hoje a gente tem, assim, opções que não são fortes, você tem até remedinhos naturais, ou seja, coisas mais amenas, mas tem aquela rinite que já não tem como ficar sem acompanhamento. Como é que a pessoa sabe dessa diferença, até para pais, mães irresponsáveis que estão acompanhando Ver Mais Agora, para saber, será que meu filho... E às vezes acaba achando que é um resfriado, né? Sim. Tratando assim, muito tempo como resfriado e na verdade é rinite. Como é que a pessoa sabe? Eu acho que o interessante é eu tentar explicar um pouquinho os sintomas para reconhecer. Sim, né? Para diferenciar. Isso, a rinite geralmente ela provoca obstrução nasal, que é o nariz ficar entupido, a coriza, que é o nariz ficar escorrendo, os espirros, que geralmente nos alérgicos são vários espirros, um atrás do outro, e a coceira no nariz. Pode estar acompanhada por coceira nos olhos, sintomas oculares, coceira nos ouvidos e na Aquela pessoa que incomoda a gente, que fica assim, ó. Isso daí já é uma coceira, parece que coça dentro da cabeça, né? Exatamente. A gente tem essa sensação, acho que porque as partículas vão entrando e reagindo no nosso organismo. Aí a rinite, ela pode ser classificada como intermitente, quando ela é muito ocasional, ou como persistente, e ainda como leve ou mais grave. Entendi. Então tem pessoas, a rinite é muito comum, cerca de 20% da população tem rinite. Até em alguma fase do ano ali, né? Exatamente. Na primavera, ou seja, exatamente. Mas algumas pessoas não é nada tão incômodo, né?
Outras já requerem um tratamento mais individualizado. Entendi. E depende da intensidade dos sintomas. Entendi, porque daí a pessoa já não consegue mais, né? Tipo, fica tudo trancado Isso, mesmo, se a pessoa percebe que os sintomas estão persistentes, são muito frequentes, incomodam nas suas atividades de trabalho, de lazer, atrapalham o seu sono, ela precisa procurar um tratamento. Entendi. Até porque, né, doutora Ana, a gente já tem mais perguntas ali dos telespectadores, mas é interessante. A gente falou aqui no início que a rinite, ela pode levar a outras complicações, principalmente para quem já tem, né? Ou seja, pode agravar os sintomas de uma sinusite, pode dar até otite, a dor de garganta. Por que isso acontece em algumas pessoas? Na verdade, o nariz ele funciona como uma defesa, é a porta de entrada do nosso aparelho respiratório. Ele possui algumas funções, que são a de filtrar o ar, aquecer e umidificar, né? Então, quando o nariz já está sofrendo um processo inflamatório da rinite alérgica, ele passa a não funcionar tão bem. A pessoa pode respirar pela boca, expor as amígdalas, a garganta a um ar que não está preparado, expor os brônquios a um ar frio, seco, que não passou corretamente pela cavidade nasal. E aí, para quem já tem essa predisposição, acaba aí desenvolvendo, principalmente nas crianças. O processo inflamatório, né, pode acumular muco, secreção, ele predispor a otite, a sinusite. Aí acaba percorrendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e quando vê, né, que justamente foi o meu caso, aí vai parar no alergista, porque toda a raiz do problema está na alergia. Justamente aquela coisa de algo vai levando a outro, né? Exatamente. Temos ali a participação do telespectador, vamos ver. A Vanessa, gostaria de saber se crianças podem ter rinite alérgica e como tratar. Sim, geralmente a rinite inclusive se inicia na infância, né? Conforme a criança vai crescendo, vai alargando ali seu período de lactente, ali até uns 2, 3 anos, aí essas questões alérgicas vão se firmando cada vez mais, né? Todas as crianças têm como abordar o tratamento de uma maneira ou de outra, né? E dependendo, como a gente comentou, da intensidade, elas merecem sim tratamento. Entendi. Tem cura a rinite, doutora Anne? A cura é algo um pouco difícil de a gente dizer, porque isso vem da pessoa, né? Como a gente comentou, vem da genética, mas há um bom controle e uma boa qualidade de vida. Ou seja, fazendo acompanhamento, fazendo o tratamento, até para quem tem aquele nível máximo da rinite, consegue ter uma vida, assim, Sim, a gente tem bastante opção para melhorar a qualidade de vida, sim. Olha só, tem mais uma perguntinha, Micael? Vamos ver aí. Ainda não, né? Não está prontinho. Mas então, doutora Anne, o que eu quero perguntar é o seguinte. As pessoas que fazem esse tratamento, que fazem esse acompanhamento, é uma coisa muito longa, é uma coisa muito demorada? E entra também aquela questão, eu não sei se isso é mito ou se é verdade, do acompanhamento em casa. Deixar tudo limpinho e tal, isso é verdade? Colabora, contribui para as crises? Sim. Nós, especialistas, sempre orientamos uma higiene ambiental, né? Porque quando a gente falou dos alérgenos, o principal envolvido é o ácaro, que é um micro-organismo, a gente não consegue enxergar e ele se alimenta geralmente da nossa pele, que a gente vai descamando naturalmente. Então, todos os ambientes domésticos costumam ter ácaros. A gente orienta medidas para tentar minimizar a quantidade de ácaro do ambiente. A gente não consegue eliminar por completo, mas ajuda. Principalmente onde dorme, né, doutora Anne? Porque ali na caminha mesmo é que a gente passa boa parte do tempo. O ácaro se entranha na fibra dos tecidos, dos colchões, dos estofados, dos travesseiros. Olha só. Temos mais uma participação dos telespectadores. Vamos ver aí. Por que remédios para gripe ajudam a aliviar os sintomas da rinite? Ajudam ou disfarçam? Eles podem ajudar, porque os remédios da gripe contém na sua composição os antihistamínicos. E os antihistamínicos são os famosos antialérgicos, a principal medicação para alívio dos sintomas. Entendi. Só que nos medicamentos para gripe, geralmente são antihistamínicos que induzem mais sonolência, né? Então, não é mais o que a gente usa para rinite. Entendi. Então, hoje em dia, dá para tratar a rinite sem ficar dormindo nos cantos? Dá, com certeza dá. Porque quem tem rinite sabe, né? Que pensa assim, gente, não vou acordar e tomar o remédio de rinite. Sempre tem aquela pessoa que toma aquele antialérgico já bem antigo, daí fica com sono o dia inteiro. Muito bem. Essa foi uma informação muito importante. Sim, acredito que sim. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui no Ver Mais. Obrigada pelo convite.